Essa questão da prece é um dos temas mais presentes na doutrina espírita, justamente porque o espiritismo tem uma abordagem própria dessa questão, que sempre foi um objeto fundamental da religião. A forma como o espiritismo vê o problema da nossa relação com Deus é uma forma muito espiritualizada. Tanto assim que na doutrina nós dispensamos toda espécie de apetrecho material. A prece é algo essencialmente espiritual. A prece é a expressão do nosso pensamento. Então é um assunto importantíssimo para nós. Parece fácil, para quem já está familiarizado com esse tema, parece fácil. Mas quem chega à doutrina espírita demora um pouco para assimilar esse conceito. É um pouco demorado. Porque as religiões sempre cuidaram do aspecto exterior da adoração. Sempre se prenderam aos rituais, aos cerimoniais, às formas pelas quais o homem pode entrar em contato com Deus. Mas a doutrina espírita dispensa tudo isso. Para ela, na verdade, o nosso contato com Deus, a nossa relação com Deus, é essencialmente espiritual. Como é espiritual a nossa relação com os espíritos? Como é espiritual a nossa relação mais profunda uns com os outros? Nós estamos passando por um período encarnatório, né? Uma encarnação, utilizando um corpo carnal, que não é muito diferente dos animais. A única coisa que nos diferencia do animal é justamente a nossa capacidade de pensar. É o nosso pensamento. Daí porque quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, eles respondem o ser inteligente do universo. Então, nessa concepção está embutida a questão da prece, porque a prece nada mais é do que pensamento. Na verdade, para o espiritismo, tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Pensar, vamos seguir aqui o nosso rascunho. Pensar, todos nós pensamos. O René Descartes, um filósofo matemático do século XVIII, o século anterior a Allan Kardec, elaborou o seu pensamento filosófico a partir do seguinte princípio: penso, logo eu existo. Pode parecer uma coisa meio até engraçada, né? Mas o Descartes questionou as filosofias, os filósofos, todos até ele, dizendo que para que a gente possa entender o mundo, para que a gente possa entender a vida, a gente precisa primeiro se entender. O que somos nós? Somos seres pensantes. E porque pensamos, podemos concluir que nós existimos, já que o pensamento é algo dinâmico e criativo, né? Então, penso, logo existo, é uma frase que realmente está no início de toda a filosofia do Descartes, do René Descartes. O pensamento e o cérebro. Quer dizer, logo vem à nossa mente a questão do cérebro, que nós pensamos porque nós temos um cérebro, né? Um cérebro que pensa. Na verdade, nós temos. Os animais, vamos tomar por modelo o animal doméstico, que é o mais próximo, né? Não tem o cérebro que nós temos. E se nós formos ainda remontar as espécies inferiores, as aves, por exemplo, os répteis, né? Então, o cérebro, os insetos, vamos ver que o cérebro desses animais são menos complexos, são bem simples. Então, na verdade, segundo a ciência,
E segundo André Luiz, né, como está no livro No Mundo Maior, nós passamos por 3 estágios no desenvolvimento cerebral para chegar onde nós estamos. Então, nós temos, na verdade, 3 cérebros, como se fosse um edifício de 3 andares. O primeiro andar é o cérebro instintivo, onde estão os nossos instintos. É por ele que a sustentação da vida. Os seres primitivos, ou seja, os animais, eles utilizam muito esse cérebro porque é ele que dá condições de sobrevivência. É o primeiro estágio do cérebro, que é o cérebro que está na raiz, né, de todo o nosso desenvolvimento intelectual. O segundo cérebro, que é o cérebro mediano, é o cérebro, na verdade, que nos dá a inteligência. Inteligência que nós temos. Mas o terceiro cérebro, que é um cérebro superior, é aquele que está ligado aos nossos ideais, as coisas mais elevadas, mais sublimes que a alma humana pode conceber. É o cérebro das aspirações, dos ideais. Isso aí a ciência também já comprovou. André Luiz fala isso no livro No Mundo Maior. O livro Mundo Maior, dando continuidade à série Nosso Lar, é o livro onde o André Luiz estuda o cérebro. É claro, a relação do cérebro com o espírito. Como é que é o cérebro, como é que é o espírito. Em nós, o pensamento é uma atividade contínua e ininterrupta. Ninguém fica sem pensar, nem mesmo quando está dormindo. Até mesmo no estado que chamamos inconsciência, nós estamos pensando. Não, em tese paramos de pensar, mas o pensamento não para. A energia. Isso, essa energia continua, né? Nos seres vivos inferiores, o pensamento se manifesta de forma rudimentar. André Luiz afirma que nos animais, o pensamento é fragmentário, os animais pensam. E no ser humano ela é contínuo. Essa é a grande diferença. Do fragmentário para o contínuo existe um salto evolutivo muito grande, de milhões de anos. A diferença é que no fragmentário, ele pensa por fragmentos, em pedacinhos. Né? Então, o animal vê uma cena, nesse momento que ele está vendo, ele está pensando sobre ela. Mas passou aquilo, ele já entra no outro cenário, no outro pensamento. Não há as relações, quer dizer, ele não estabelece essas relações. É claro que no processo evolutivo, se nós pegarmos o animal mais próximo do homem, já existe esse esforço para fazer isso, para fazer essa articulação do pensamento com o outro. Nós podemos pensar no passado e podemos pensar no futuro. Os animais não. Então, o pensamento realmente é algo complexo e algo sublime. Na verdade, é algo divino. Né? E aí, nós vamos perceber que o cérebro, enquanto nós estamos encarnados, o cérebro é o veículo do pensamento. Na verdade, é ele, enquanto nós estamos aqui encarnados, é ele que nos faculta a capacidade de pensar. Tanto assim, os conhecimentos mais recentes dos últimos, vamos dizer, 30, 40 anos, da chamada neurociência, foram extraordinários, né? Revelam muito das atividades cerebrais. Já é possível detectar, por exemplo, na região do cérebro, como funciona. Quando estamos raciocinando, quando estamos imaginando, quando estamos lembrando o passado, quando estamos resolvendo um problema, quando estamos preocupados, quando estamos sofrendo, quando estamos eufóricos, alegres. Já existem condições de localizar
como que o cérebro está funcionando em cada momento da nossa vida, segundo a situação que estamos vivendo. Então dá para saber isso. Kardec já sabia disso, mas muito rudimentarmente na sua época, porque isso veio daquela época. Já existiam alguns pesquisadores na época que perceberam isso, mas só recentemente é que isso passou a ser comprovado por causa dos aparelhos. Porque agora é possível você detectar o funcionamento do cérebro pela neuroimagem. Você vê o cérebro funcionando. Mas você aí com, né, o monitor lá, pensa em tal coisa. Aí você vê o cérebro como que ele funciona naquele momento. Né? Então, hoje é possível perceber isso pela neuroimagem. Bom, é o que nós vamos chegar. Né? Aí, então o que ocorre? Esse mecanismo do cérebro é como se o cérebro fosse um computador. Aliás, o computador nada mais é do que uma imitação do cérebro humano. Uma imitação. É o hard, né? É o mais profundo. Então, o que ocorre? Os computadores, eles são capazes de fazer operações muito rápidas e capazes de muita precisão também nas operações. Que um cérebro humano, uma pessoa teria dificuldade, seria impossível fazer. Mas a complexidade do cérebro humano é uma coisa realmente até hoje inimaginável. Porque são muitas operações, milhares de operações ao mesmo tempo, que ocorrem no cérebro ao mesmo tempo. Um computador não sente, não tem emoção. Nós temos emoção. E a emoção já, talvez seja, a emoção está lá no cérebro reptiliano, no cérebro primitivo. E de lá que vem a emoção. Essa emoção, ela mexe com o cérebro todo. Porque, na verdade, embora nós colocamos que existem regiões que são detectadas conforme o pensamento, isso é o que nós percebemos. Mas, na verdade, qualquer operação do cérebro mexe com o cérebro inteiro. Está tudo conectado. Há uma conexão, uma interconexão total entre todo o cérebro. É o órgão menos conhecido do corpo humano. É o que menos se conhece. Fantástico. Não tem dúvida nenhuma. Essas pesquisas realmente trouxeram uma grande revolução no conhecimento do cérebro humano. Agora, é claro que vamos entrar na questão aí mais profunda. Isso significa que o cérebro é o órgão mais complexo do organismo e o comando de todo o corpo. Na verdade, é o cérebro que sente. O corpo não sente. Nós percebemos todos os estímulos, né, externos que vêm, a dor, por exemplo, porque existe uma grande rede de neurônios, chamada rede neuronal. Tem a rede periférica, que está no corpo inteiro, né? E ela capta todos os estímulos de dor, de prazer, de desconforto, de calor, de frio, e transmite isso imediatamente para o cérebro. Quem sente é o cérebro.
Tanto assim que se houver uma lesão cerebral numa determinada região do cérebro, você pode não sentir mais dor, você pode não sentir calor, você pode não sentir um membro. Né? A pessoa tem um AVC, por exemplo, e ela passa a não sentir aquela parte do corpo, porque aquela parte acabou sendo lesada. E ela foi lesada, então houve uma interrupção dos estímulos, né? que correm através dos nervos e é através de uma corrente eletroquímica. É uma corrente eletroquímica. Quer dizer, tanto uma transmissão elétrica, porque nós temos eletricidade no corpo, como a questão química, que são dos neurotransmissores. Então, há dois tipos de veículo de transmissão das informações. Uma é elétrica e outra química. Segundo alguns pesquisadores, a elétrica transmite mais os dados objetivos e a química mais as emoções. Então, ligada mais às emoções. Tanto assim que quando há um problema da pessoa, depressão, por exemplo, que é um caso, o problema é químico. É a questão da serotonina, que é um transmissor, noradrenalina, são transmissores, que há um problema com relação à produção dessas substâncias, né? Então, é a parte química. Se houver alguma limitação ou anomalia no cérebro, o espírito, que a ele está vinculado, não consegue se manifestar de forma como poderia. Uma lesão cerebral pode ocasionar perdas na atividade mental e no funcionamento do corpo. É claro, para o espiritismo, para as doutrinas espiritualistas, não é o cérebro que cria o pensamento, mas o cérebro é um veículo do pensamento. De uma maneira mais, para a gente entender melhor, o espírito é que pensa, o espírito é que sente, em termos de emoção, né? E através dos caminhos que o cérebro oferece, as alternativas, ele transmite isso para o cérebro. Se o cérebro tiver algum problema nessa transmissão, é claro, não vem a informação como deveria. Ela é truncada ou distorcida. Né? Porque o veículo, que é o cérebro, está, no caso, com problemas. Então, o espírito pode ser um espírito, por exemplo, inteligentíssimo. Pode ser um gênio, né? O espírito de um gênio. Mas se ele reencarna num corpo limitado, que não tem condições de oferecer meios para ele se manifestar, ele vai ficar incapacitado de transmitir. Um exemplo foi dado lá pela Niura, lá em Botucatu, é um exemplo bem interessante. Foi o exemplo do, como é que chama o nosso rapaz lá, em Botucatu, que é o piloto lá, o Massa, né? É do exemplo do Massa. Então, Massa é um piloto, Senna, né? Vocês viram os pilotos. Eles têm uma habilidade incrível para pilotar um carro que anda a 300 e tantos quilômetros por hora. Né? Se a gente fosse pegar um carro desse, a gente veria só o painel, né? Desses carros são tão complicados que a gente não sabia nem onde mexer. E eles têm aquela habilidade, têm conhecimento, pegam um carro e saem a uma velocidade incrível. E para nós é incrível. Eles estão acostumados, é o dia a dia deles. Né? Então, se um de nós pegasse um carro desse de Fórmula 1, um carro que anda 350 km por hora, vamos dizer assim, quanto que nós conseguiríamos correr com ele? Né? Quanto que a gente conseguiria? É claro que nós não faríamos o que ele faz, que um piloto treinado, com conhecimento, faz. Né? Mas se o Massa pegasse um Fusquinha, um Fusquinha 68, quanto que ele andaria nesse Fusquinha?
A quantos quilômetros daria para ele andar? Hã? Então, quer dizer, por melhor que seja o piloto, o carro não oferece condições. Então, a gente faz essa comparação para mostrar como que o espírito, em relação ao cérebro, enquanto ele está encarnado, ele está condicionado às possibilidades que o cérebro tem. Ele não dá mais que isso. Então, na verdade, essa relação é apenas uma comparação só, né? É uma comparação para a gente entender que as limitações do corpo são importantíssimas em relação à vida aqui na Terra. Mas acontece o seguinte: se a criança nasce com uma limitação, ela nasce com uma deficiência mental, qualquer tipo de deficiência mental, né? Se você der uma educação especial para essa criança, se você estimular essa criança, ela vai desenvolver bastante. Ela pode não chegar a ser como se ela tivesse um cérebro normal, mas ela vai chegar, ela vai ter um avanço muito grande, né? Porque você melhorou a máquina. Você deu melhorou a máquina é capaz de realmente dar mais, oferecer mais, né? Na verdade, foi o Afonso perguntou a questão da consciência, eu nem lembro se eu vou passar por aí. Mas a consciência é outra coisa, né? A autoconsciência. O que ele está perguntando é o seguinte: nós somos, o que caracteriza o ser humano é a autoconsciência. Nós temos consciência do que nós somos. Quem somos nós? Mas essa autoconsciência é justamente uma propriedade do espírito inteligente, que ultrapassou um nível de inteligência capaz de se conhecer a si mesmo. Nós nos conhecemos a nós somos capazes de nos conhecer, né? E ter consciência do que nós somos, quem nós somos, né? Então, essa questão da consciência é muito debatida no meio científico, inclusive, porque os materialistas querem reduzir a consciência também a uma função cerebral. E os espiritualistas não, né? Ela está acima da função cerebral. Porque nós estamos mexendo com uma coisa que nós, na verdade, não temos como fotografar, não temos como pesar, medir, né? Pensamento é pensamento. Ainda não, pode ser que no futuro a gente consiga. Mas enquanto encarnados, nosso pensamento está condicionado a vários estímulos. Quer dizer, do próprio espírito, né? Primeiro é o próprio espírito que pensa. É o primeiro que vê, o próprio espírito pensa. Ele pensa e o cérebro vai realmente interpretar aquele pensamento e veicular aquele pensamento, né? Depois, o mundo exterior, quer dizer, tudo que é exterior também tem uma influência sobre o nosso pensamento. Inclusive as pessoas com quem nós convivemos, o ambiente onde nós estamos, o momento que nós estamos vivendo, né? As situações de vida, tudo isso concorre para o nosso pensamento. E o mundo espiritual, certamente, que aí são os espíritos que também têm acesso ao nosso pensamento. Acesso assim. Não é que eles interferem no nosso pensamento, eles influem no nosso pensamento. Então, o espírito pode influir no nosso pensamento, como nós, os encarnados, podemos influir no pensamento uns dos outros. Né? Podemos convencer uma pessoa até a fazer o que ela não queria fazer. Podemos? Podemos convencer. Podemos enganar uma pessoa. Persuadir, podemos enganar. Podemos? Ora, se nós, os encarnados, podemos fazer isso, os desencarnados igualmente podem fazer. Na verdade, educar-se é educar o pensamento.
E vamos dizer assim, o leme do pensamento é a vontade. É a vontade que dirige o pensamento, é a nossa vontade que conduz o pensamento. Nós também temos vontade. Os animais não têm essa vontade. Não tem vontade. Eles seguem os impulsos instintivos. Você vai fazer um experimento com o animal, você já sabe até que reação ele vai ter. Porque é sempre aquele padrão. O animal é padrão. Vocês podem ver que os animais, qualquer animal, o cão, por exemplo, o gato, seus mais conhecidos assim, eles são todos parecidos. Comportamento é padrão. Agora, quando você vai treinar o animal, você pode treinar o animal e tal, a sua influência começa a diferenciar o comportamento do animal. Mas enquanto ele é só ele mesmo, é aquele comportamento padrão que você já espera o que vai acontecer. Né? No ser humano, nem sempre você consegue prever o comportamento do indivíduo. Porque entra a vontade. A vontade. Querer. Vontade é querer. É mandar no seu querer. Quer dizer, não é deixar ser conduzido. Por exemplo, eu estou com fome. Né? Eu estou com fome. Mas eu que vou determinar, por exemplo, o que eu vou comer. Né? Se eu devo comer alguma coisa ou não. Se eu estou fazendo um regime, eu posso não querer comer agora, deixar para depois, eu estou procurando educar, vamos dizer assim. Então, eu posso fazer isso. Não posso fazer? Ou posso fazer o contrário. Comer tudo que é, né, mais do que eu quero, tal, porque é minha vontade. O animal já não, ele segue um padrão. Se ele está com fome, ele come. Acabou a fome, pronto. Né? Ele não tem essa preocupação. Os animais não se preocupam. Eles só se ocupam. Nós é que nos preocupamos. Então, para a doutrina espírita, o pensamento é a maior força do mundo. Nós, na verdade, falamos isso teoricamente, porque nós não conhecemos essa dimensão. Nós sabemos que é a maior força do mundo, porque se a gente for ver a humanidade, de onde ela partiu, onde ela chegou, quem que fez isso? O pensamento. Se o indivíduo não pensasse, não teria nem descoberto o uso do fogo, nem inventado a roda. Né? Mas o nosso pensamento, ele funciona de tal maneira que ele está sempre exigindo mais, sempre procurando mais. Ele não se satisfaz, sempre buscando um nível maior. Né? E a humanidade veio, durante esse tempo, vamos dizer assim, a Terra, segundo a ciência, tem uns 4 bilhões e meio de anos. Bilhões. Nós não sabemos nem o que é um bilhão e um 4. Né? A humanidade, o ser humano, vamos dizer assim, o ser humano que pensa, que é o Homo sapiens, ele está uns 200 mil anos aqui. Quer dizer, 4 bilhões para 200 mil, quase 200 mil não é nada perto de 4 bilhões. Não é nada. Mais de 200 mil para cá mudou tudo. Onde entrou o pensamento, mudou tudo. Antes desses 4 bilhões, as coisas não mudavam. Porque não havia essa força atuante, que é o pensamento criador do ser humano. Não estamos dizendo o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que não é bom. Estamos dizendo que é uma força que cria. Cria o bem, cria o mal, inventa. Né? Então,
para a doutrina espírita, o pensamento é a maior força do mundo. Eu me lembro de uma entrevista que o doutor Hernani Guimarães deu uma vez na televisão, e ele falou isso. Eu nunca me esqueci dessa entrevista, no tempo ainda da televisão branco e preto, que era um programa Globo Repórter, né? Logo no início lá do Globo Repórter, perguntaram, e ele foi entrevistado, e ele disse assim, olha, o pensamento é a maior força do mundo. Ah, mas não é bomba atômica? Bom, quem que inventou a bomba atômica? O pensamento. Ainda bem, diz o Hernani, que o ser humano não sabe o poder que ele tem. Ele não tem consciência dessa dimensão, desse poder. Por isso ele vai aprendendo a utilizar aos poucos. Aos poucos ele vai entendendo, muito devagarinho. E é por isso que a evolução, para nós aqui, é uma coisa que parece lenta. Porque nós não podemos conhecer tudo. Nós temos que conhecer bem devagar, de acordo com a nossa compreensão e de acordo com a nossa evolução moral. Porque quando o homem inventou a primeira bomba atômica, que explodiu em 1945, 74 anos, 74, bom, já vinha fazendo algumas experiências, né? Dizer que 76, 77 anos já tinha bomba atômica. Essa bomba que explodiu foi um marco que mudou a história da humanidade. Mudou a história da humanidade. Porque o homem tomou consciência desse poder dele. Ora, se eu posso fazer um negócio desse... E hoje, é claro que as bombas têm um potencial de destruição muito maior. Mas quando ele percebeu que poderia destruir muita coisa, até o próprio planeta, ele teve que já pisar no freio, porque senão ia tudo para os ares. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque ele precisou tomar essa consciência. Para tomar consciência tem que ter a vivência, senão não toma consciência. Então é claro que na Idade Média, se falar na Idade Média, morria muito menos gente do que hoje. Mas é claro, era espada, lutava com espada, lutava, né? As armas não tinham poder destrutivo. E o homem não podia ter mais conhecimento que aquilo, porque senão acabava com tudo. Hoje ele tem poder de destruição bem maior, mas ele destrói menos. Ele tem menos ímpeto de destruir, porque ele sabe do perigo que ele está correndo, que ele próprio cria, né? Guerra comercial, nós tivemos a Guerra Fria, né? Agora é a guerra comercial. Nós tivemos muitos anos de Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde a gente vivia naquele medo de estourar uma guerra nuclear. Hoje as guerras vão se tornando comerciais. Vê que coisa, como é que são as coisas. Só que o homem hoje tem mais condições de pensar. Agora, infelizmente, é assim. Não é que infelizmente. É que para a gente aprender, a gente tem que sofrer. Não tem como. Não tem como. Sempre foi assim. Quando você não sofrer o problema, sofrer muito problema, você não aprende como superar o próprio. Porque o problema está no ser humano, está em nós.
a imaturidade, né, do povo, a nossa imaturidade leva a gente a comer a isca, né? Né? Comer a isca, quer dizer, na verdade, a gente agora tem que despertar para o outro lado. Nós estamos no mesmo barco. Então nós precisamos tomar consciência que nós estamos no mesmo barco e o barco está... Né? Enquanto não tomar essa consciência, então a gente não vai melhorar. Né? Tudo que o homem fez, faz e fará decorre do que ele pensa. Só temos religião, só temos filosofia, ciência, arte. Todas as demais manifestações da cultura humana é porque pensamos e criamos, senão não existia isso. O pensamento é criativo, logo a criatividade é uma de suas preciosas características, é a ferramenta da vida mental. Criar. Todos nós criamos, todos nós temos capacidade de criar. Isso é inato no ser humano. A criança, né? A gente vê na criança. Desde a criança, como ela brinca, você percebe a capacidade criativa. Ela mesma vai descobrindo, chegando à conclusão. Isso naturalmente, porque isso faz parte do pensamento, é uma característica do nosso pensamento. Né? Não vemos o pensamento. Embora não seja perceptível para o ser humano, o pensamento existe. Não é porque nós não vemos que não existe, né? Nós não vemos, mas ele existe. Como é que dizia lá o autor lá do Pequeno Príncipe? Que as coisas... Como é que é? O essencial é invisível aos nossos olhos. O essencial é invisível. Nós não enxergamos o que é essencial. E isso vem conflitando com o marchar da própria humanidade, porque hoje, mais do que nunca, o pessoal, o materialismo, todo mundo conta. Né? A gente está mais voltado para as coisas exteriores, não é isso, Jorge? Do que para o interior. E o essencial ninguém enxerga. Então, mas justamente, aí é que está, para isso é que nós temos que caminhar, para essa sensibilidade. Descobrir que nós temos essa capacidade, que todos têm. Mas a ciência nada sabe da natureza do pensamento. Uma grande parte dos cientistas ainda acha que o pensamento é produto do cérebro. Pelo menos eles falam isso, né? Não sei se eles acham de verdade, né? Não falam. Porque é o seguinte, a questão do materialismo, do ateísmo, é uma coisa impressionante, né? O pessoal fala que Deus não existe, que o Espírito não existe e tal. A gente não sabe se isso é verdade, se eles estão falando a verdade mesmo, se eles pensam assim mesmo, ou se eles falam isso com outro objetivo. Né? Porque a gente percebe que existe então, um jogo, né, de interesses em cima das coisas, e o pessoal não quer admitir. Por exemplo, a pessoa não quer admitir Deus, porque ela sabe que se ela admitir Deus, as coisas vão ficar feias para o dela. Né? Então é para não admitir. Tá certo? Então é uma maneira do indivíduo, que a nossa mente tem isso, a mente ela tem as suas formas de se iludir, de se enganar. Ah, sim, não tem dúvida. Ah, sim, claro. Um ateu pode ser um espírito elevado. Pode ser um espírito elevado. Mas tem os fanfarrões, segundo o Kardec fala, né? Aqueles que falam que não acreditam, mas por outros interesses. Né? Bom, vamos ver aqui. As ondas eletromagnéticas, que são as ondas de rádio e televisão, só para dar um exemplo, né? Isso aqui, por exemplo, que eu estou usando, são ondas eletromagnéticas. Né?
não são visíveis. Vocês estão vendo aqui alguma coisinha que eu faço aqui? Dá para enxergar ali? Então, percebe-se logo que a ciência ela só conhece do pensamento aquilo que o pensamento produz. Mas não conhece a natureza do pensamento. Da mesma forma que as ondas eletromagnéticas, por exemplo, elas são manipuladas através dos aparelhos, dos receptores, dos aparelhos emissores. Mas a natureza dessas ondas, mesmo eletromagnéticas, não são conhecidas. Nós conhecemos muito pouco. Com a física quântica, mudou todo o conceito que se tinha do que é uma onda. Mudou tudo. Né? E, na verdade, não existe nada concreto, nada definitivamente estabelecido. Sabe-se que existe porque você utiliza. É mais ou menos como a nossa vida, né? Quanta coisa nós aprendemos a fazer de bom, porque nós aprendemos, dá certo. Agora, por que dá certo? Eu não sei, dá certo. Pode dar certo, funciona, né? Então, pela própria intuição, nós vamos descobrindo caminhos para os nossos problemas, sem precisar, muitas vezes, entender o que nós estamos fazendo. Desde que dê certo, né? Dá certo. Então, é a mesma coisa o pensamento. Quer dizer, o homem sabe que existe pensamento, mas não sabe de que se trata. Né? Faz parte das operações de pensamento, o André Luiz chama de casa mental. Quer dizer, todos nós temos uma casa mental. O que é casa mental? A casa mental é a casa onde nós moramos, onde moram os nossos pensamentos. Né? A memória faz parte, mora naquela casa. A imaginação mora na casa. O raciocínio, o sentimento, tudo mora nessa casa. Nossa casa mental, mora lá, dentro dessa casa. São várias pessoas que moram na casa mental. Né? Mas enquanto donos de nós mesmos, o que dirige o pensamento, como se é a vontade, o leme de nossa vida. Porque nós trabalhamos a memória, a imaginação, o raciocínio, o sentimento, conforme a nossa vontade. E geralmente a nossa vontade está dirigida aos nossos interesses. Claro, os nossos interesses. Se o meu interesse está aqui, está no plano material, eu vou jogar minha vontade. Né? Se o meu interesse é ficar rico, por exemplo, então eu vou trabalhar para ficar rico. Minha vontade vai estar dirigida para aquilo. Né? Há 2 livros muito interessantes sobre esse tema. Um livro é O Pensamento e Vontade, que é do Ernesto Bozano, e O Pensamento e Vida, que é do Emmanuel. São muito interessantes esses livros. Por ser a maior força do mundo, o pensamento dirige a nossa vida. E às vezes a gente dirige a vida dos outros. E a obsessão? Vamos chegar lá. Daí a importância da vontade, que é o guia do pensamento. A vontade é o guia do pensamento. A rédea, né? Aquela rédea que você... A rédea é a vontade. Aqui é a vontade. Você leva o animal para onde você quer levar. Então vamos supor que a vontade seja o animal e você que está dirigindo, né? A rédea. Nas obras de Allan Kardec já percebemos que tudo depende do pensamento. Razão pela qual o próprio Kardec chega a afirmar: o pensamento é tudo. Lembra disso? Kardec fala: o pensamento é tudo. Por isso que Jesus, quando ele vai ensinar o Pai Nosso, como é que ele ensina o Pai Nosso? Quer dizer, não é o Espiritismo que fala isso. Foi Jesus que falou isso. Quando ele ensina o Pai Nosso, por que ele ensinou isso? Quando quiseres falar com o Pai, entrar no vosso quarto, fechar a porta, né? E vosso Pai que sabe que pensar, quer dizer, não precisa nem falar para Deus. Basta você pensar, você já entrou em contato com Deus. Quer dizer, porque você dirigiu a sua vontade para Deus. Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Mas no momento que você dirige a vontade para Deus, aí você percebe que Deus está presente. Enquanto você não dirige, você não sabe que ele está presente.
Isso mais ou menos é a questão da física quântica. Assim, a física quântica é assim. Você influi no comportamento da partícula atômica. O experimentador influi no comportamento da partícula atômica. Então, Deus está presente. Mas se eu não estou pensando em Deus, para mim, Deus não está presente. Mas na hora da prece, aí Deus está presente. Certo? Então, você, pela vontade, você chega a isso. André Luiz afirma que o pensamento cria formas vivas, que passam a fazer parte do nosso mundo mental. Nesse mundo, psicosfera, eles chamam de psicosfera, porque é o tipo de uma atmosfera que nos cerca, né? Prevalece as formas próprias do nosso padrão mental. Isso. Exatamente. Nesse livro, Pensamento e Vontade, tem uma história lá, um caso, que o Ernesto Lozano vai na casa de uma senhora que é médium, e ele vai justamente para estudar essa médium. Ele vai verificar quais são as faculdades que ela tem. Mas ele tem um médium de confiança, ele leva um médium de confiança dele para ir com ele lá. Eles vão fazer um trabalho, uma sessão, para ele ver realmente qual é a produção dessa mulher. Ele era um pesquisador, o Ernesto Lozano. Então, nesse pensamento e vontade. Mas quando chega, depois do trabalho, que eles vão comentar o que aconteceu, o médico pergunta para si, falou assim, eu achei interessante, porque durante todo o tempo eu vi um papagaio sentado no seu ombro, da mulher. Eu vi um papagaio sentado no seu ombro. Ela falou, é o seguinte, é que meu papagaio fugiu e eu pensei nele o dia inteiro. Eu pensei nele, quer dizer, ela criou a imagem que ficou com ela. E o médium, ele era um médium vidente, ele conseguiu captar o pensamento dela, quer dizer, não era um espírito. Era o pensamento que ela projetava do papagaio. Acho que não era no ombro, não. Acho que ele viu o papagaio voando, sei lá. Eu sei que ele viu um papagaio. Ele falou, o tempo todo eu vi esse papagaio. E ele não entendeu por que esse papagaio estava lá. Mas acontece que a emissão mental da mulher era tão forte, porque ela era médium, que ele percebeu esse papagaio e ficou intrigado por ter um papagaio lá. Ele estava querendo perceber os espíritos, e percebeu o papagaio. E ela disse que o papagaio tinha fugido e eles ficaram o dia inteiro procurando esse papagaio e não encontraram. E ela estava preocupada com ele. Isso ele conta nos Pensamentos e Vontade. Muito bem, vamos lá. André Luiz afirma que o universo... Eu não sei se nós vamos entrar lá, mas quando nós falamos de pensamento, padrão de pensamento, aí que entra a questão da obsessão, né? Porque pelo pensamento eu posso me ligar aos bons espíritos, ou eu posso ligar ao meu espírito protetor, mas também posso me ligar a um obsessor. Querendo ou não, eu não estou assim, eu vou me ligar ao espírito protetor. Não é isso. É que o meu padrão de pensamento, se ele for um pouco mais elevado, o meu protetor tem acesso a mim, ele pode se aproximar de mim. Mas se ele for muito baixo, o protetor às vezes não consegue entrar em contato comigo. Mas o obsessor consegue. Por quê? Por causa do padrão de pensamento. O que é padrão de pensamento? É o pensamento que prevalece na vida da gente no dia todo, durante o dia. O que nós pensamos? Né? O que nós pensamos? Pensamos em 1000 coisas, durante o dia pensamos em 1000 coisas. Mas tem alguns pensamentos, algumas preocupações, algumas coisas que ficam mais tempo. Então formam um padrão de pensamento. Né? Então uma pessoa que está pensando em fazer bem feito o seu trabalho, por exemplo, ela cria um nível de vibração correspondente a uma pessoa que realmente quer trabalhar bem. Então é um nível elevado. Mas uma pessoa que chega aqui, não, hoje eu vou fazer de qualquer jeito, não quero nem saber, ganho pouco, tal. Que nível de pensamento, ela está emitindo? Se ela faz isso todo dia, o padrão de pensamento dela
Então ela dá margem para espíritos que pensam assim e que às vezes se aproximam. Ou espíritos que têm alguma relação com ela, ou espíritos que estão por ali e se identificam com aquele tipo de pensamento. Então, essa é a questão do padrão, né, de pensamento. Mais ou menos isso. Né? Uma coisa gera outra. André Luiz afirma que o universo é o pensamento de Deus. Que tudo está conectado a esse pensamento, que é a manifestação da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. André Luiz diz, nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Por isso que Deus é sempre presente. Porque nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. Tudo está em Deus. Deus contém tudo. É o continente. Nós somos o conteúdo. Isso, exatamente. Nós não entendemos bem o que é Deus. Não é claro, não entendemos nada do que é Deus. Mas ele faz essa imagem para a gente poder perceber que estamos realmente mergulhados no pensamento de Deus. Quer queiramos ou não. E não existe bom nem mal. Todo mundo, tudo que existe. Absolutamente tudo. Nada está fora do pensamento de Deus. Por isso que o pensamento é criador. Por isso que Deus cria. É a criação. Então tudo é produto dessa criação. Com esta e muitas outras noções, às quais chegamos para a doutrina espírita, podemos entender que quem pensa é o espírito, razão pela qual os instrutores espirituais disseram que o espírito é o ser inteligente do universo. Chegamos à conclusão também que o espírito reencarna para estimular e desenvolver o pensamento. No mundo primitivo é que começa essa estimulação através de formas rudimentares de vida. Nesse livro, No Mundo Maior, o André Luiz é muito feliz, onde ele faz uma síntese, né, da evolução do pensamento em algumas linhas, um parágrafo, né, mostrando que desde a bactéria ao homem, como que vem o pensamento? Como que ele vai evoluindo a chegar na condição do ser humano? Está nesse livro. Tudo é pensamento. Tudo. Vamos lá. Pelo pensamento, aqui vem. Nos sintonizamos com a espiritualidade permanentemente. O que explica a relação com os espíritos, bem ou mal intencionados. Vamos chamar assim, eu não gosto de falar espírito mal. Dá a impressão que demônio, né? É um espírito mal intencionado. Porque nós somos mal intencionados também, né? Quando nós aproximamos de uma pessoa com má intenção, nós somos mal intencionados. Certo? Ah, sim, sim. Não, tudo é de Deus. Né? Como diz o Pietro Baldi, Deus está no bem e no mal, na vida e na morte, no sofrimento e no prazer. Está em tudo. Porque é a presença constante em tudo, né? A proteção espiritual e a obsessão depende da sintonia do pensamento. Sintonizar é vibrar na mesma faixa de pensamento. Nessas situações, prevalece o princípio de que o semelhante atrai o semelhante. Por exemplo, os ratos são atraídos, as baratas, né, são atraídas pelo lixo, né? É isso? A flor atrai as abelhas. Então, na natureza existe a questão da lei da atração. Realmente existe uma lei da atração, né? Então, você não precisa chamar o indivíduo, ele vem. Nós não precisamos ser mandados
determinado lugar, quando vão para a espiritualidade. Nós vamos porque nós somos atraídos. Isso é automático. Então, o indivíduo que morreu, desencarnou, né? Desencarnou, ele pode ficar dentro da casa dele, porque ele não consegue sair dali. Às vezes nem é porque ele quer. Ele não consegue. Ele precisa de ajuda para sair. Ele está imantado ali por questão do pensamento. Então, ele não consegue. Né? Ou então ele fica aí, sai andando pelo mundo, ou frequentando os botecos da vida, né? Tal, pode sair. Onde está o pensamento dele? Onde estiver o teu tesouro, estará no teu coração. Isso é automático. Não precisa alguém estar puxando, levando, né? O semelhante atrai o semelhante. Vamos lá. Preces e ações. A prece seja a busca, ou seja, a busca de Deus pelo pensamento é a prece. Não importa para quem você está fazendo a prece. Se o pensamento é bom, você está buscando Deus. Não sei se o Deus é Alá, Jeová, Krishna, o Shiva, tal, quem quer que seja, não importa. Ou Bezerra de Menezes, ou um santo da igreja, né? Ou então uma entidade lá da Umbanda, isso não importa. Se você está pensando, se está com pensamento no bem, você está com pensamento em Deus. Não tem jeito. Porque tudo vai para Deus. É assim que o Kardec fala. Né? É porque Deus é a fonte em tudo. Então a pessoa não precisa ter essa consciência. Ela pode, não, eu estou rezando aí para o meu protetor, para o meu santo protetor, e Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, né? A pessoa é um pensamento em Deus. Né? Não precisa ser nomear, isso aí tudo, porque o pensamento é puro, né? Ele não tem essas coisas. Então, a prece, a busca de Deus pelo pensamento, ajuda a elevar o nosso nível de vibração, quando realmente existe uma entrega total. Bom, isso já foi verificado, está na hora, né? Já foi verificado, porque mesmo na neurociência, os pesquisadores descobriram que que o cérebro emite 3 tipos de ondas, né? Onda alfa, beta, gama e delta. 4 tipos de ondas, né? Alfa, beta, gama e delta, né? Então, esse tipo de onda que já é coisa, aí já é bem material. Isso dá para você ir no aparelho. São ondas que nós emitimos, por exemplo, normalmente, quase sempre a onda beta é que prevalece no dia a dia da nossa vida. As ondas alfa é quando a gente entra em alfa, quando a gente está em prece, quando a gente está praticando uma boa ação, quando a gente está pensando bem, querendo ajudar uma pessoa. Aí nós entramos em onda alfa, é um tipo de onda superior. É claro que o pensamento também vai lá para cima, né? Então, quando realmente existe uma entrega total, quando há uma entrega, quando o sentimento não basta eu falar, não, agora eu vou fazer uma prece para Deus, Deus, nosso Pai, e faço toda a prece, mas só de boca para fora, não serve para nada, né? O que importa é o que está no coração. Porque o sentimento é a expressão mais elevada das nossas emoções, né? Quando realmente nós nos identificamos com a divindade. Além de contribuir para a nossa reharmonização interior, quer dizer, a prece nos ajuda a nos harmonizar, a melhoria da nossa casa mental, quer dizer, a casa mental é aquela bagunça. Quando você faz a prece, o objetivo é colocar isso tudo em ordem. É como se aqui essas cadeiras estivessem tudo montuadas, né? Aí você chegasse aqui e põe em ordem. A prece, ela procura fazer isso, te colocar em harmonia, né? Porque, é claro, se você entrar aqui, vou supor, entrar cá, nessa sala, e ver tudo bagunçado aqui, qual é a impressão que você tem? Você não tem uma boa impressão. Aquilo não te ajuda, vai te causar um mal-estar. Não causa mal-estar? Sendo um ambiente tudo sujo, tudo mal-estar. Agora, se é limpo, bonito e tal, aí você já se sente
Por quê? Porque você está identificando o seu interior com o exterior. Né? Então, vem aqui. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Além de contribuir para a nossa reharmonização interior e a melhoria da nossa casa mental, pode nos colocar em sintonia com o espírito protetor e outros amigos da espiritualidade. Nossas boas ações, porém, têm um poder ainda maior de elevar nosso nível de vibração e abre campo para a aproximação de bons espíritos, boas ações. Quer dizer, como no dia a dia nós estamos em atividade, essas atividades podem nos ajudar a entrar em contato com a espiritualidade. Né? Isso. Quando você está fazendo um serviço bem feito, quando você está pondo o coração naquilo que você faz, quando você faz aquilo realmente com o objetivo de fazer o melhor possível, de dar algo de você, você está se harmonizando. Aquilo que te faz bem. Principalmente depois que você fez. Você sentiu que você deu alguma coisa de você. Então, esse momento é um momento de prece. Não há diferença entre a prece falada, entre a prece pensada ou a prece trabalhada. O que basta é o pensamento, é o sentimento que você coloca. Né? E assim, sucessivamente.